A notícia é: o Dungeons and Dragons vai remover as meia-espécies, tipo meio-elfo, meio-orc, do livro do jogador, né? E eles estão alegando que a ideia é que o termo ele é inerentemente racista. Isso vai sair do livro, né? Não vai ter mais as raças meio-elfo, meio-orc no livro. E isso tá gerando uma certa polêmica aí na comunidade. Eu vi algumas pessoas falando, né? Essa discussão surgiu lá no Discord do Dados Críticos, inclusive se você não participa, entra lá. Eu decidi fazer um vídeo aqui dando minha opinião sobre a notícia, o que eu acho e tal, né? Dando os créditos aqui, a notícia saiu lá no site da Bounding Into Comics, né? Que no dia 4 de abril de 2023 aqui, tá? Vou deixar o link aí na descrição do post para quem quiser ler. E basicamente o que ele explica aqui na notícia, né? Vamos passar de modo geral aqui antes de eu falar aqui o que eu acho. A notícia explica aqui, né, que a Wizards explicou que vai remover o conceito de meias espécies, né? Por exemplo, meio elfo, meio orc, do livro do jogador, livro base aí, já que eles não estão confortáveis em incluir um termo que é inerentemente, né, racista dentro do jogo. Isso foi anunciado ali de forma pública, né, no mais recente D&D Creator Summit, né, que é um evento aí que eles reúnem criadores e tal para explicar algumas diretrizes da comunidade, né, falar de novidades e outras coisas para alguns criadores de conteúdo e outras personalidades aí de desenvolvedores e outras coisas, tá? Eles também soltaram várias notícias lá do VTT e outras coisas, né, tiveram aí uma sessão de perguntas e respostas, né, e aqui a notícia está falando um pouco sobre como funciona lá o Summit e tal. E aqui eu vou ler, né, meio que traduzir aqui, fazer uma tradução livre do que foi o que o Jeremy Crawford disse, né, que é um dos designers aí do jogo. Nosso time aí é composto de desenvolvedores de jogos e contadores de história. Nós não somos especialistas em cultura e inclusão. Então a gente se foca, né, por exemplo, em quanto dano uma criatura pode dar, esse tipo de coisa. É por isso que toda coisa relacionada à inclusão passa por uma revisão aí mais extensa, principalmente a partir de agora, né, para que o jogo ele seja lançado da melhor forma possível. Até mesmo nessas reimpressões que são feitas, elas vão passar por uma revisão de inclusão, né, onde eles contratam uma equipe aí de revisores qualificados, né. E é por isso que alguns livros antigos estão mudando, e eles estão tirando esse conceito aí de meias raças, né. Então, assim, a revisão ela vai desde termos até artes, ao jeito que essa inclusão e acessibilidade vai estar representada no livro, né, e eu acho isso muito positivo, né. E aqui ele fala o seguinte também, né, francamente, nós não estamos confortáveis, e não estivemos confortáveis por anos ali com as opções de classe, né, de raça no caso, que começam com Half, né, que é o Half-Elf, e o Half-Orc aqui, né, que é o meio-Elf e meio-Orc. Essa construção de meio, ela é inerentemente racista, então a gente simplesmente vai retirá-la e não vamos incluí-la no novo livro do jogador. E aí, se alguém quiser, por exemplo, jogar com essas raças, com essas opções, elas ainda vão estar no D&D Beyond e nos livros oficiais que as pessoas tiverem lá desde 2014, né, os livros impressos anteriormente. E é muito importante notar também que os jogadores ainda vão conseguir criar raças, meio, por exemplo, nas mesas ali, mas eles não vão ser mais utilizados em eventos oficiais e outras coisas, né? E basicamente essa é a notícia. E qual que é a polêmica, né, gente? Tem muita gente falando, né, que não tem nada a ver você retirar esse termo daí, que na verdade o racista seria em retirar, porque você incluir, entre aspas, as raças mestiças seria um ato de inclusão, na verdade, né? E assim, isso é uma discussão que transcende o RPG, né? É uma discussão política, muitas vezes, de posicionamento político geral. E eu vou falar a minha opinião, né? A gente sabe, né, que com o Tasha, por exemplo, desde o Tasha, na verdade, e com o próximo One D&D, não faz nem sentido você manter opções de raças, né? Porque o que eles estão chamando agora de espécies, você vai poder inventar a espécie que você quiser e dar atributos ali pra ela. E aí, o que eu vejo muitas vezes o pessoal reclamando, né? Falando dessa questão de, não vai dar pra jogar de meio elfo mais, não vai dar pra jogar de meio orc. Galera, vai dar pra jogar, tá? Isso não é que você não vai poder jogar, só não vai ser usado oficialmente. E eu acho legal essa opção de retirar isso, tá? Por quê? Muitas vezes, eu acho que há uma falha de interpretação nessa notícia no geral, tá? O que eles estão dizendo é que o termo meio elfo e meio orc, ele é inerentemente racista, tá? Então, na sua construção aí, nas suas raças custom, por exemplo, né? Você pode ainda criar um conceito de um personagem mestiço, não tem problema nenhum. O que eles estão retirando é esse termo, meio, né? E assim, isso não impede que você use, por exemplo, se a gente for olhar lá no Senhor dos Anéis, você tem um conceito, né? Que seria, entre aspas, o meio orc aqui, que lá dentro do Senhor dos Anéis é o Uruk-hai, né? Que ele recebe um nome específico para aquela raça, né? O que eles estão dizendo aqui é que eles estão tomando um cuidado com a linguagem com a qual eles se referem a essas raças dentro do jogo. Não significa que você está excluindo a possibilidade
de mestiços existirem, tá? Isso, inclusive, ficou muito mais amplo com a nova regra aí das espécies dentro do D&D 1D&D, né? O sexta edição, no caso. Eu só acho que trocar de raça pra espécie, isso na minha opinião, não muda muita coisa não, tá? Assim, eu acho que muito mais legal se fosse, tipo, uma ancestralidade, igual no Pathfinder e tal. Pra mim, na minha opinião, né, raça e espécie não muda muita coisa não, mas, né, dentro do inglês deve fazer algum sentido ali. Mas basicamente é isso, né? Não muda o jogo como você vai jogar. Se você quiser continuar chamando de meio elfo, meio orc, pode continuar chamando, né? Mas eles não se sentem confortáveis em usar isso no jogo oficial, né? E é importante a gente se atentar pra linguagem, porque muitas vezes ela carrega um contexto, né, e um sentido que, se a gente não compartilha desse contexto também, e a gente não tá inserido nele, a gente pode não perceber, isso é bobeirinha, nossa, é mimimi, esse tipo de coisa, mas na verdade, o uso dele pode estar sendo ofensivo para outras pessoas, né? Então, assim, não muda nada pra mim, na minha opinião, tirar o termo, a troca desse termo, não vai mudar nada no jogo, tá? E eu fico um pouco até impressionado em como isso pode ter causado tanta comoção em algumas pessoas, né? Calma, galera, é só um jogo, tá? E aí muita gente deve estar se perguntando assim, né? Não, mas se é só um jogo, pra que você tá trazendo política pra dentro do jogo? Porque todos os atos que a gente faz são atos políticos, tá, gente? Todas as escolhas que a gente faz. E tem uma coisa na comunicação, que é um axioma, né? Que é impossível não se comunicar. Então, a gente tá sempre se comunicando. Então, tudo que você faz, mesmo que se eu falo assim, eu quero ficar calado, quero ficar em silêncio, não vou me pronunciar sobre esse tema. Você já tá se pronunciando de alguma forma. Você tá pronunciando que você tá comunicando, né? Que você quer ficar em silêncio, que você não quer abordar aquele tema. Então, é impossível não se comunicar. E, né, dentro da política, né? Pensando em política num contexto muito mais amplo, todo ato, ele é um ato político. Porque ele é um ato de posicionamento em algum sentido. Então, é importante, né? E vale a pena a gente ressaltar também, que isso aqui, né? A empresa, ela também tá pensando em lucro, né? Ela tá pensando em incluir cada vez mais pessoas, também para poder lucrar com a venda para mais e mais pessoas, tá? Então, se a sociedade, ela se molda dessa forma, tentando incluir mais pessoas, e que bom que isso está acontecendo, a empresa, ela vai seguir esse rumo também, visando lucro, tá, gente? A gente não tem como falar assim, o Wizards é boazinha também, né? É lógico que também tem um motivador ali dos empresários, das pessoas que trabalham lá, mas também tem essa motivação mercadológica. É importante a gente também não ser cego para isso, né? Mas eu acho legal que, assim, agora que já não tem mais essas listas específicas de raça, você pode escolher qualquer uma, que você possa realmente evitar o uso de alguns termos que possam ser prejudiciais para algumas pessoas. E se você não gostou, galera, simplesmente usa outra coisa, usa outro nome, tá bom? É igual a época lá das traduções do Bugusse e outras coisas. O jogo é seu, faça que ele seja único na sua mesa, tá? Crie regras da casa, transforme o jogo em um jogo único seu, não tem problema não mudar o nomezinho não, tá? Mas essa aqui é só minha opinião, e eu posso estar extremamente errado também, e eu queria ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG de mesa.